Fala pessoal, boa tarde a todos. Começando mais um episódio do podcast DataCast, da disciplina de Estatística Aplicada 1 da UFRJ. E hoje nós temos a participação do professor Daniel Takata, que é professor da ENSE, a Escola Nacional de Ciências e Estatísticas. É estatístico graduado pela Universidade Estadual de Campinas, com mestrado também pela Unicamp e doutorado pela Universidade de São Paulo, a USP. O professor também atua na área de jornalismo esportivo, especializado em natação competitiva desde 2000. É comentarista de natação do Sport TV, revista Swim Channel e fundador do site esportístico de Estatística no Esporte. Professor Daniel, primeiramente, boa tarde, prazer te conhecer. Eu queria agradecer você por aceitar o nosso convite e também dar essa palavra para você se introduzir e já até começar para perguntar um pouco como você escolheu, por que você escolheu a área de estatística e como foi e como está sendo, na verdade, a sua trajetória desde o início até o momento atual. Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Eu queria primeiramente agradecer o convite, é uma honra enorme estar falando aí para vocês. E, bom, acho que você já resumiu bastante, né, o que eu tenho feito aí ao longo desses anos. Eu sou professor na ENSE já faz algum tempo e tenho, digamos, trabalhado nesse ramo aí do jornalismo esportivo, mas eu consigo unir as coisas, sabe? A estatística com essa área esportiva e tudo. Pode parecer que não tem muito a ver o jornalismo com a estatística, mas pode ter bastante a ver. Então, na minha trajetória, assim, já entrando aí respondendo a sua pergunta, por que eu escolhi a estatística, é até curioso, assim, porque tem uma história que eu costumo falar em geral quando eu dou palestras e tudo, que antes mesmo de eu entrar na faculdade, né, como você falou, eu estudei na Unicamp, alguns anos antes, eu até tô com um negocinho aqui, esse é um jornalzinho de natação, né? E é um jornalzinho, claro, né? Isso aqui é do século passado, então é uma época que a gente se informava, né? A internet ainda engatinhava e tudo. E aí esse era um jornalzinho de natação que eu gostava de ler. Eu fazia natação, eu competi e tudo. E aí, nesse jornalzinho aqui, eu estava lá no ensino médio. E aí é um jornalzinho tá falando aqui, ó, Olympic Preview, que é a prévia da Olimpíada de 1996. E aí tem tudo sobre a Olimpíada, os recordes, as projeções, sabe, as análises. E aí tinha uma tabela, eu não sei se vocês conseguem ver, é uma tabela que está aqui, que assim, exclusivos, os tempos que podem rolar em Atlanta, né? A Olimpíada foi em Atlanta. E, na verdade, isso aqui é uma tabela com a previsão dos tempos que os atletas iriam fazer, por exemplo, para ganhar a prova, para conquistar uma medalha, para chegar numa final. Era uma previsão. E aí eu olhei isso aqui na época, eu, né, sempre gostei de matemática e tudo. Eu fiquei alucinado com isso aqui, porque eu falei, nossa, como é que o cara consegue fazer uma previsão, uma projeção, ter uma ideia disso? E aqui diz que esse estudo foi feito por um estatístico, né? Foi provavelmente um artigo científico publicado na época. E quando eu vi isso aqui, eu tinha bastante noção de que provavelmente não era um carinha lá dando chute aleatório assim. O cara devia ter algum embasamento, usando dados ou alguma coisa do tipo. Eu só não fazia a menor ideia como fazer aquilo, sabe? E acho que esse foi um dos primeiros, sabe? Um das primeiras vezes que eu tive contato assim com uma análise estatística, uma projeção, uma previsão que podia ser feita usando o modelo estatístico, só que eu não sabia, né, obviamente, o que era isso, como é que fazer. E aí eu acabei coisas como essas me influenciaram a justamente escolher o curso de estatística, porque eu sabia que tinha que ter uma base matemática muito grande, eu gostava muito de matemática, e aplicações como essa me chamavam a atenção, e curiosamente isso aqui, muito relacionado ao esporte que eu fazia, uma coisa que eu gostava muito, e isso me fez com que eu, sabe, tomasse gosto pela coisa, entrei na Unicamp, e o curioso é que, logo que eu entrei na Unicamp, eu arrumei um conjunto de dados, assim, de tempos de natação. Na época era mais difícil a gente buscar na internet, então eu ia na biblioteca lá da Faculdade de Educação Física pegar revistas antigas de natação, ficava anotando rankings e tal, montei uma base de dados e essa base de dados me acompanha pela faculdade inteira, pela faculdade todo o tempo que eu fiquei lá, porque eu queria analisar esses rankings, esses recordes, fazer projeções, e a cada vez que eu ia passando as matérias, eu ia aprendendo técnicas novas de modelagem, bom, agora dá para fazer isso, agora dá para fazer aquilo, dá para fazer uma análise mais refinada e tudo. E
E aí acabou que eu tomei um gosto muito grande pela modelagem estatística, sabe? Muito por causa desse conjunto de dados, desses conjuntos de dados que eu ficava carregando. Aí acabei né, usando modelagem de séries temporais, de redes neurais na iniciação científica, no mestrado, no doutorado também, muito por conta disso, sabe? E curiosamente, né, nos meus projetos de iniciação, de mestrado, doutorado, nunca trabalhei com dados de esporte, mas o fato de eu ter trabalhado com modelagem estatística se deve muito ao fato de eu me interessar por modelar dados de esporte, sabe? Então é uma coisa muito legal e a gente, que acho que nessa área a gente consegue aplicar em diversos ramos, muito, né, aqueles que a gente gosta bastante, e isso faz com que a gente tenha mais motivação para estudar e ir atrás de novos aprendizados, né? Perfeito, professor. Muito legal mesmo ver toda essa relação que você teve com o interesse, o início do interesse da estatística, esse relacionamento que você já tinha com a natação. E acho que aproveitando esse gancho, eu queria te perguntar, qual é a importância da utilização das análises estatísticas dentro do esporte como um todo e também da natação um pouco mais especificamente? Ultimamente tem essa coisa tem tomado uma proporção maior, assim, sabe? Principalmente por facilidade de armazenamento de dados e tudo mais. Mas eu poderia listar uma infinidade de aplicações na área de esporte, sim, sabe? Em os mais diferentes esportes, por exemplo, no basquete, né? No basquete uma coisa, assim, é um conceito simples, por exemplo, é um conceito muito básico matemático, um conceito muito básico probabilístico, que a gente pode dizer que revolucionou o modo como o basquete é jogado, que é o conceito de valor esperado, né, de esperança matemática, que dos anos para cá, da última década principalmente, os times notaram que o valor esperado do número de pontos num jogo é maior se eles arremessarem mais bolas de 3 pontos, né? Então aquela coisa, né, esse negócio, o conceito de valor esperado tem a ver com a probabilidade do evento acontecer ou não. No caso aí, a probabilidade de você acertar uma cesta de 3 pontos. Então, a probabilidade de você acertar uma cesta de 3 é menor do que você acertar uma cesta de 2, que é um arremesso de mais perto, né? Só que eles viram que o valor esperado, mesmo com o percentual de vezes de cesta de 3 pontos sendo o percentual de erro sendo maior, o valor esperado de pontos é maior, compensa, né? Então é uma conta muito simples que eles notaram que o valor esperado é maior quando você arremessa mais de 3 pontos. Então aí os times passaram a jogar muito mais baseado em bolas de 3 pontos. Isso mudou todo o modo como o basquete é jogado, né? É muito diferente você ver um jogo de basquete hoje e em relação a 10, 15 anos atrás. Isso é só um exemplo muito simples. Outro exemplo é você, por exemplo, você buscar métodos e análises de dados mais elaboradas para buscar jogadores com características características que interessam ao seu time com um custo menor, por exemplo. Isso, um grande exemplo, um time que tem feito isso com sucesso é o Liverpool, né? Na Inglaterra. Tem artigos explicando isso. Eles montaram um time baseado em jogadores né, análise de características, sem que os jogadores sejam aqueles estrelões, né? E montaram um time super competitivo e que ganhou tudo nos últimos anos, né? Na natação, especificamente, como você citou, eu poderia citar análises de desempenho mesmo. Tem, por exemplo, antigamente, na natação, para você montar uma periodização de treinamento, os treinadores se baseavam muito na intuição. Então, qual que é a metragem que eu devo passar para o atleta, a intensidade, o período de treinamento, quantas semanas eu tenho que passar em tal período de treinamento, muito baseado na intuição. Só que, ultimamente, apareceram modelos estatísticos e matemáticos que fazem com que maximizam o desempenho, que buscam maximizar o desempenho do atleta baseado em todas essas variáveis, né? Volume de treinamento, intensidade e tudo mais, tudo baseado em dados individualizados. Então ficou muito menos... ficou claro que é importante ainda, mas é muito menos presente assim, essa intuição do técnico, que é uma coisa super subjetiva, e você tem esses modelos que agora, sabe, de uns tempos para cá, eles têm ajudado muito nessa análise de desempenho
e é uma coisa que também revoluciona bastante os métodos de treinamento. Eu citei natação, mas no atletismo também é parecido. Então, assim, teria uma infinidade de coisas para citar, assim, esses tipos de aplicação, né? Mas vou ficar por enquanto dessas aí. Perfeito, professor. Muito obrigado pelas respostas. Opa, prazer, Daniel. Meu nome é Alexandre. Muito obrigado pela presença de novo. E, bom, andando um pouco nessa linha, o Rafael falou um pouco da importância das análises estatísticas do esporte como um todo. E, bom, a gente queria saber, assim, quais são as análises mais comuns que você realizava dentro da natação, né? E quais eram os insights principais que eles traziam para os atletas, tanto em termos de performance, ou talvez numa competição. Você poderia citar um exemplo? Bom, tem algumas. Esse que eu citei aí de análise de desempenho de treinamento poderia ser um exemplo, né? Há não muito tempo atrás eu acabei escrevendo um texto para um site americano, né? É um site que eu já tenho colaborado há algum tempo, assim, de natação, explorando justamente. Eu estava explorando uma prova específica da natação, os 100 metros nado peito, e analisando as diferenças de nado de diversos nadadores. E aí, assim, utilizando análise estatística descritiva básica, assim, nada muito complexo, mas só vendo tabelas e gráficos, era muito interessante a gente ver a diferença dos nadadores e a evolução ao longo dos anos. Eu acabei notando, e assim, claro, né, isso é decorrência de várias coisas, mas eu notei que os nadadores que nadam mais rápido hoje, eles dão muito mais braçadas, a frequência de braçadas deles é muito mais alta do que era antigamente. Antigamente, assim, uns 10 anos para trás, se defendia que os nadadores tinham que nadar mais alongado para poupar energia e chegar no final da prova mais inteiros. Só que hoje isso mudou, né? Então, os nadadores que se dão melhor. Então, eu realizei um estudo de contagem de braçada mesmo, contando o número de braçadas dos atletas na ida e na volta, e comparando com o tempo que eles faziam, né? E o fato de atletas que faziam isso antigamente, eles tendiam a cansar muito no final de prova. E hoje em dia tem vários atletas que fazem isso e conseguem segurar muito bem no final de prova. As parciais deles, os tempos deles continuam muito fortes no final de prova. Claro que isso devido a muita coisa, né? O desenvolvimento dos métodos de treinamento, mas é que ainda tem gente que ainda fica um pouco ainda nada como se nadava há 10 anos atrás. E esse tipo de análise pode ajudar a fazer esses nadadores verem que as coisas mudaram, as coisas evoluíram. E você tem que adaptar seu treinamento para o que está sendo feito hoje em dia, senão vai ficar para trás, né? Então, foi uma análise simples, mas razoavelmente simples, assim, que acho que é um bom exemplo né, que a gente consegue ver como que o esporte evolui e que se você não prestar atenção nessas coisas, e você pode enxergar essas coisas muito bem através de dados, né? Se você não estiver muito ligado nisso, você pode ficar para trás, né? Uhum. Não, bem interessante isso que você falou. Eu sempre que passava natação na televisão, eu sempre acabava vendo. E aí você comentou do sem peito, eu lembrei de um cara, né? Que sempre que aparecia o cara ficava lá na frente, que era um Adam Peary, que eu me lembro que ele era lá da Grã-Bretanha. E aí eu comentei que ele realmente, como você disse, né? Ele nadava muito, fazia muito mais braçados que os outros. Eu ficava impressionado, porque sempre esse cara nessa prova, ele ficava lá na frente, os outros lá atrás. Não, ele foi a base para essa minha análise aí, né? Porque ele ainda continua sendo, né, disparadamente o melhor do mundo na prova dele, mas ele realmente é um caso a ser estudado mesmo. Não, bem interessante. Bom, mais uma pergunta que eu queria fazer também, mas ligada a essa parte estatística, é o quão interligado está o uso desses conceitos de modelos probabilísticos dentro da natação ou do esporte como um todo, assim. Bom, os modelos probabilísticos, assim, bom, como eu falei, assim, como eu mencionei, por exemplo, um conceito básico de probabilidade é esse de valor esperado que revolucionou o basquete, né, por exemplo. Então só aí a gente já vê a importância da compreensão desse tipo de conceito, né. Esporte basicamente está no jogo de futebol, no jogo de vôlei e tal, é um jogo de tomada de decisão, né. Então os jogadores têm que eles levam ali, né? Eles levam, sei lá, milésimos de segundo para tomar uma decisão, mas o que eles esperam é tomar a melhor decisão naquele cenário. Claro que o fato de você tomar a melhor decisão não quer dizer que vai dar certo,
mas você tenta maximizar a probabilidade daquilo dar certo. E aí, bom, né, maximizar a probabilidade daquilo dar certo. Então, é importante para os times e para os jogadores e para as comissões técnicas e para os treinadores entenderem o conceito de probabilidade, já que o objetivo é maximizar a probabilidade de vitória, ou a probabilidade do time se dar bem, só que isso não quer dizer que o time vai ganhar, né? É aquela coisa assim, né? Se você fala que se o time está jogando bem, vai enfrentar outro time, se o time tem 70% de chance de ganhar, não quer dizer que ele vai ganhar, né? Ele pode perder. Ele tem 30% de chance de perder. Então ele vai lá e perde o jogo. Né? Ele vai lá e perde, jogando como está jogando e tudo, vai lá e perde. E aí, aqui, né, sei lá, no futebol, sei lá, às vezes o comportamento é muito passional, então o time perde o jogo, tá tudo errado, vamos mandar embora o técnico, vamos mudar o modo de jogo do time. Só que é aquela coisa, né, se você joga uma moeda 100 vezes, se você joga uma moeda 100 vezes, você tem 50% de chance de sair cara e 50% de chance de sair coroa. Isso não quer dizer que você vai sair uma cara e coroa, cara e coroa. Não quer dizer que vai pode sair uma sequência de 10 caras, né? Pode sair uma sequência de 11 coroas. E se um time tem 50% de chance de ganhar, pode ser que ele perca 4 ou 5 seguidas, né? Isso no entendimento de probabilidade não é nada de outro mundo, é até uma coisa normal em uma sequência grande de jogos, né? Então é bem importante para quem está envolvido, assim, entender essa conceituação, entender que eventos extremos acontecem, entender que sequências ruins acontecem, mesmo quando você está fazendo tudo certo. Então isso é muito importante que, sabe, eu observo que se houver um entendimento... Assim, é até natural que as pessoas tenham um pouco de dificuldade de entender o raciocínio probabilístico, porque o raciocínio probabilístico está presente na humanidade há uns 200 ou 300 anos, né? Só isso. Ele não fez parte da nossa, digamos, da nossa evolução de milhões de anos, né? Então, às vezes, é difícil incorporar mesmo, mas uma vez incorporado, é essencial assim, o processo de tomar de decisão no esporte, você entender esses conceitos básicos, é uma coisa bem... E aí, principalmente, você não misturar, né, o emocional com o racional. Não, perfeito, deu para ficar claro, sim. Muito obrigado. Boa tarde, Daniel. Eu me chamo Bruno, e antes de mais nada, eu queria te agradecer por estar aqui presente com a gente nesse podcast. E falando um pouco mais das perguntas, eu queria te perguntar qual a importância de se utilizar a estatística para realizar previsões futuras e também quais são as técnicas que você mais costuma utilizar nessas suas previsões. Bom, boa tarde, Bruno. Eu costumo dizer assim, que pode até gerar polêmica, isso que eu às vezes falo, mas assim como um médico, qual que é o objetivo de um médico? O objetivo final de um médico, né? Da medicina. O objetivo final da medicina é você encontrar um modo com que os seres humanos sejam imortais. Esse é o objetivo final da medicina, o objetivo, né, claro, imortais com qualidade de vida. Porque, né, você sempre busca cura de doença, você sempre busca prevenção de doença. Para quê? Para que a gente viva mais. Na estatística, por exemplo, fazendo um paralelo, eu posso dizer que o objetivo final é fazer previsão com 100% de acurácia. A gente nunca vai conseguir chegar nisso, mas é o que a gente busca. A gente busca métodos mais refinados cada vez mais para que a gente tenha previsões cada vez mais precisas. Então, a gente fazer previsões, quer dizer, a palavra previsão é importantíssima no sentido de que a gente tome decisões mais adequadas, e aí eu estou dizendo isso em um contexto muito amplo, né? A gente pode interpretar isso para as mais diversas áreas, fazer previsões mais acuradas para que a gente tome melhores decisões. Isso é essencial para, por exemplo, políticas públicas, como a gente estava falando aqui, área esportiva, na economia, na medicina, em qualquer área, né? E você perguntou das técnicas para
para fazer esse tipo de previsão? Bom, assim, a gente tem diversos tipos de modelagem, diversos tipos de ferramentas, desde ferramentas mais básicas quanto ferramentas mais elaboradas. A gente pode simplesmente observar um gráfico, por exemplo, tem uma série de dados que evoluem ao longo do tempo, e fazer uma previsão baseada simplesmente no gráfico, né? Ver a tendência que está acontecendo e fazer uma previsão baseada no gráfico, né? Se a tendência for muito clara ali, é possível fazer isso. Mas a gente tem modelos mais tradicionais, que a gente chama de modelos principalmente para fazer previsão, né? Mas modelos de séries temporais, por exemplo, né? Que são esses dados que evoluem ao longo do tempo, modelos de regressão, modelos de sei lá, suavização exponencial. Aí os nomes começam a ficar complicados, né? Mas são modelos autoregressivos e tudo. São modelos que são específicos para cada tipo de relação entre os dados. Dados diferentes têm relações diferentes. Então existem diversos tipos, mas por incrível que pareça, métodos muito básicos podem ter resultados muito bons. Como eu falei, assim, uma análise gráfica, né? Uma análise gráfica pode fazer com que você tenha ideia do comportamento dos dados e fazer uma projeção para o futuro. Então, eu até falo para alguns alunos, assim, quando eles vêm com análises muito complexas e não está dando certo a previsão, está dando estranha a previsão e tal, ela fala assim: você olhou o gráfico da série? Eu falo: não olhei. Então faz o gráfico. Aí faz o gráfico, aí vê que tem alguma coisa, sabe, algum outlier, ou tem que separar a série em duas, alguma coisa que você não olha, não consegue enxergar se você vai direto para o modelo mais complexo e tudo. Então, ferramentas básicas assim podem ser muito úteis, assim, né? Muito úteis que, claro, né? Tem dados e dados. Então, cada dado precisa de uma atenção específica, mas muitas vezes até análises mais básicas assim podem ser bastante úteis. Perfeito, deu para entender bem. E tem como você citar as ferramentas ou os programas bem brevemente, assim, só para a gente entender melhor? Quando você fala programas, o software, se diz? Ou pode ser programas, software que você utiliza, ou as ferramentas. Uhum. Bom, como eu falei, assim, tipo de modelagem, as ferramentas que eu uso, assim, bom, são os modelos estatísticos para séries temporais, né, modelos de regressão, modelos de autoregressivos, médias móveis, modelos de volatilidade, quando as séries têm uma característica específica para dados financeiros, modelos de suavização exponencial e tudo. Softwares que eu uso principalmente o R, que é um software livre, e ele é muito flexível, né? Então é um software que eu gosto bastante. Eu uso um pouco Python. O Python eu uso mais para usar redes neurais, sabe? Uns modelos um pouco mais complexos assim, ele é um pouco mais robusto. Eu uso bastante Excel, sabe? Tem gente que tem um certo preconceito com Excel, mas eu gosto bastante de Excel. Excel, principalmente para manusear os dados e enxergar alguns padrões, e tem algumas coisas que é muito mais fácil fazer no Excel do que no R, por exemplo. Claro que também o Excel não tem uma capacidade muito grande de planilhas com volumes muito grandes de dados, né? Acho que até 1 milhão, mais ou menos. Então não é uma capacidade tão grande assim, mas tem algumas limitações, mas eu acho bem útil, assim. O SAS também, eventualmente eu uso o SAS para algumas aplicações. Então, em relação a software, são basicamente esses. E em relação às ferramentas que você perguntou, os modelos também são... Modelos são infindáveis, né? Tem infinitos modelos, mas esses são alguns exemplos. Beleza, obrigado. Boa tarde, Daniel, tudo bem? Primeiro, claro, como todo mundo, agradecer a sua presença aqui, é uma honra ter você aqui falando um pouco com a gente aqui no nosso podcast. E a minha dúvida, ela vai mais em relação às habilidades que você mais desenvolveu e que você acha essencial para uma pessoa da tua área estar conseguindo fazer as análises e estar trabalhando com estatística. Bom, boa tarde, Matheus. Bom, é bem interessante a sua pergunta. Assim, para você ser um estatístico, trabalhar com estatística, obviamente você tem que gostar muito de matemática, você tem que gostar muito de ficar no computador, fazer
né, escrever programas de computador então essas duas habilidades que eu estou dizendo são habilidades técnicas, né? Você precisa gostar também de ter a curiosidade de enxergar padrões em dados. Você vai trabalhar com dados, vai trabalhar com bases muito grandes, então é ali ter a curiosidade de vasculhar aquilo lá até encontrar alguma coisa. Então tem que ter essa paciência também, mas tem algumas outras habilidades que acho que não seriam só relacionadas só à atividade de um estatístico, mas, por exemplo, uma coisa que às vezes as pessoas negligenciam um pouco é saber escrever. Saber escrever e conseguir se expressar através das palavras, porque você vai precisar escrever relatórios, você vai precisar transmitir os resultados da sua análise, e muitas vezes você vai transmitir os resultados da análise para um pessoal que não sabe, não entende a parte técnica. Então, você tem que ser bastante claro. E uma outra coisa muito importante, e que eu até acho que eu negligenciava quando eu era mais novo, assim, é você saber inglês. É essencial mesmo, assim. Hoje em dia, muita coisa que eu escrevo é em inglês. Eu escrevo em inglês. Tanto para artigos científicos, quanto para escrever em alguns, sei lá, escrever para sites. Eu escrevo em inglês, então, e claro, né, escrever em inglês e saber ler em inglês, muitos livros são em inglês e tudo. Então, isso é uma coisa bastante importante, assim, né? Então, em termos do conhecimento técnico, você ser um apaixonado pela matemática, computação, bases de dados, mas tem essas outras coisas também, né? Habilidade de comunicação, tanto escrita como também a parte oral, e inglês, muito importante, né? Então, se fosse para eu listar algumas das habilidades importantes, acho que seriam essas. Perfeito, deu para entender. Obrigado. Perfeito, Daniel. Boa noite, meu nome é Thiago, é um prazer estar aqui conosco. E acho que já fechando o nosso podcast, você poderia deixar um conselho para quem quer começar na área de estatística, na manipulação de dados, por onde começar, se aprofundar? Então, acho que a dica que eu dou pode parecer um pouco clichê, mas que é o seguinte, às vezes tem gente que vem falar para mim que gostaria de estudar estatística porque tem uma boa perspectiva no mercado de trabalho. E isso é verdade, né? Isso é verdade. Quando a pessoa se forma, ela já tem em geral, ela já está empregada, então não tem muita dificuldade de encontrar emprego e tudo. Só que isso é uma coisa, na minha opinião, isso não é isso que deveria guiar a pessoa para escolher fazer estatística ou escolher fazer algum outro curso. Por exemplo, eu tenho amigos que, por eu estar muito envolvido na área de esporte, eu conheço bastante gente da educação física. E já teve gente que veio falar comigo assim, falar assim, poxa, eu queria muito fazer educação física na faculdade, mas eu não vou fazer não, porque o mercado de trabalho é muito restrito, eu vou ganhar pouco quando eu me formar e tudo, né? E aí, quando falam isso para mim, eu falo, não pense assim, não pense dessa maneira, porque eu conheço muitos educadores físicos que são altamente bem-sucedidos. E por que isso aconteceu? Porque eles amavam o que eles faziam. E então eles estudaram muito, eles tinham prazer de fazer aquilo que eles faziam, estudaram muito, se aplicaram, se aperfeiçoaram, trabalharam muito de fim de semana, de feriado, e acabaram prosperando e colhendo os frutos. E a mesma coisa na estatística, assim, né? É aquela coisa, se você quer entrar na estatística só para esperar você entrar no mercado de trabalho lá no fim do curso, isso é um pensamento muito limitador. Se você entrar na estatística, ou em qualquer outra área, né, gostando daquilo que faz, se entregando aquilo mesmo, e tendo prazer de estudar, e tendo prazer de trabalhar com aquilo, a chance de você se dedicar àquilo é muito maior, a chance de você se aperfeiçoar e evoluir é muito maior, e a chance de você ser bem-sucedido é muito maior. Então, eu costumo dizer assim que, né, algumas pessoas acham, puxa,
eu vou estudar, vou trabalhar, vou ser bem-sucedido, e aí, com isso eu vou ser muito, muito realizado, né, tal, muito feliz. Mas, assim, eu costumo dizer que não é o sucesso que traz a felicidade, é sim o contrário, é a felicidade que traz o sucesso. Ou seja, é você fazer aquilo que você quer, isso vai te dar mais prazer para estudar, para evoluir, e, consequentemente, você vai ser bem-sucedido, né? Então, a dica que eu dou é essa, né? A dica que eu dou é essa. Você fazer uma coisa que você faça. Claro, você vai ter momentos de estresse, vai ter momentos de cansaço e tal, mas no geral, assim, se você fizer uma coisa que te dá prazer, que você ama, o sucesso vai acontecer naturalmente, sabe? Então, acho que essa é a mensagem que eu gostaria de passar para encerrar. Até porque acho que se aplica muito a mim, né? Na estatística, como eu falei, você pode aplicar em diversas áreas. Se você quer aplicar a economia, a área financeira, a medicina, a biologia, a esporte, se você encontrar ali a área que você tem mais afinidade, já é meio caminho andado, e daí para você ser uma pessoa né, realizada é um caminho mais simples, né? Então acho que seria mais ou menos isso. Perfeito, Daniel. Acho que o papo foi bastante. E bom, pessoal, espero que tenham gostado do podcast. E a gente vai encerrando o 5º podcast do DataCast. Abraços, até a próxima semana. Obrigado, gente. Até mais.